Por que que o seu cliente não fica com você mais do que uma, duas sessões? Porque terapeutas energéticas desconsideram, ignoram, subestimam o cérebro humano. Se uma pessoa, um cliente te procura para fazer terapia, não adianta você ficar rodando o pêndulo, nem chamando o criador de tudo que é para dar download, se você não trabalha o único objeto que precisa ser trabalhado, que é o cérebro humano dentro de um processo terapêutico. Porque tudo acontece dentro desse circuito cerebral que você vai entender agora. Eu trouxe 6 elementos indispensáveis para que você comece agora a entender um pouquinho mais sobre terapia de verdade. Enquanto as terapeutas energéticas não entenderem mais sobre o intelecto, menos capacidade de atendimento ela terá cada vez mais. O mercado está se profissionalizando. Os clientes estão cada vez mais exigentes. Talvez você tenha uma procura de um curioso que queira saber o que é uma mesa radiônica, o que é um barra de axis, o que é um Theta Healing, mas ele não vai se fixar com você. A única coisa que faz um cliente se fixar dentro de um processo terapêutico é resultado. Se você não entrega resultado palpável para ele, visível para ele, ele vai embora, porque ele vai falar assim, poxa, eu tô gastando tempo, eu tô gastando dinheiro, eu fico lá 1 hora, é pêndulo para cá, eu acho que é isso, olha, eu estou vendo aqui, e fica muito no campo do abstrato. E o que acontece? O nosso cérebro é uma maquinazinha que ela funciona com um certo programinha. Quem está falando isso não sou eu, que o seu cliente não vai ficar porque ele não vai ver resultado. É o cérebro dele, que quando entra na sua sessão e que ele sente que não tem uma linha para ser desenvolvida e fica num bate-papo e fica numa coisa meio aconselhamento e que ele não vê resultado, na terceira sessão ele tem mais o que fazer. Ele não vem, ele vai aplicar o dinheiro dele em outro lugar. E aí eu vou trazer aqui 6 elementos para que vocês possam entender mais sobre o funcionamento do cérebro humano. E eu quero te perguntar o seguinte: se você está usando esses 6 elementos, se você tem conhecimento sobre esses 6 elementos, se você já tinha ouvido falar ou se você sabe aplicar isso dentro da sua sessão terapêutica para fazer com que o seu cliente realmente tenha resultado e principalmente para que ele veja valor em pagar uma sessão terapêutica. O nosso cliente, ele quer resultado em troca daquilo que ele nos paga. Se uma terapia não traz um resultado visível e desejável, ele para a terapia. Primeiro elemento, neuroplasticidade. Lili, o que é neuroplasticidade? O que é isso? Neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de reprogramar alguns comportamentos e pensamentos a partir de novas experiências. Essas experiências precisam ser experimentadas pelo nosso cliente para que ele possa reprogramar a mente dele através de novos circuitos neuronais, novos caminhos neuronais que serão desenvolvidos a partir de uma atividade que ele está experimentando. A neuroplasticidade fala sobre a gente poder mudar de ideia, de comportamento, de mindset, que é outra coisa que eu vou falar aqui. Então, a neuroplasticidade traz a possibilidade do nosso cliente passar por uma real transformação dentro de um processo terapêutico, desde que o processo terapêutico atenda aos princípios do funcionamento do cérebro. Você há de convir aqui que criador de tudo que é download, 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 não faz com que o cérebro esteja raciocinando, sendo desenvolvido e muito menos que ele esteja criando novas conexões neuronais, porque isso são atividades do cérebro que são físicas, químicas, fisiológicas e precisa de que o seu cliente participe ativamente e não download, download, download. O cliente fica sentado ali recebendo os downloads da vida como se tá tudo certo agora, né? Fiz o download, posso ir porque já mudou meu comportamento, já mudou meus sentimentos. Mentira, né? Isso não acontece. Você pode até expandir a consciência do seu cliente com algum tipo de informação. Dizer que você vai reprogramar um sistema através dessa técnica, isso não é uma verdade. Eu sou Theta Healer, eu posso falar. A gente pode até
tirar o nosso cliente daquele estado creche que ele estava, daquele estado de sequestro emocional. Theta Healing não é uma terapia funcional, que vai realmente trazer um resultado efetivo e duradouro para o seu cliente. Então, neuroplasticidade é o primeiro ponto que você precisa entender, porque a ativação desse sistema neuronal, através das técnicas corretas dentro de um processo terapêutico, é que vai fazer o seu cliente, por deliberação e não por download, mas por deliberação escolher um novo comportamento. E a gente já está caduca de saber que a terapia, se não servir para mudar um comportamento, uma ação, um pensamento, uma emoção, não serve para mais nada. Então, a terapia precisa atender de verdade, verdadeiramente, um processo de neuroplasticidade. É onde eu entrei em terapia com um comportamento disfuncional, um comportamento desadaptativo, um comportamento que me traz dor, uma emoção que me traz dor, um pensamento que me traz dor, e eu saio dessa terapia com um novo sistema reconstruído, reprogramado através da minha atividade como cliente de pensar, de elaborar, de testar. Isso é o que dá realmente resultado. Então, o primeiro ponto aqui é neuroplasticidade. Você, como terapeuta energética, você tem acesso a ferramentas que realmente criam um novo comportamento para o seu cliente através do sistema dele neuronal de reconstrução. Pare e pensa nisso daí, porque esse é um ponto que faz com que o seu cliente não continue a terapia, porque a energia não traz esse resultado todo para o seu cliente. Um outro ponto que muitas terapeutas energéticas subestimam ou desconhecem é o termo mindset. Mindset é uma forma pensamento estruturada. Então eu tenho uma vivência, eu tenho uma forma de ver a vida através das minhas experiências. Isso tem um pouquinho também a ver com o tipo de personalidade, um tipo de desenvolvimento cognitivo que eu tenho. Isso tudo constrói o meu mindset. Mas dentro da teoria, o conceito de mindset, falando que nós temos dois tipos de mindset. Mindset fixo e mindset de crescimento. O que é um mindset fixo? É aquela pessoa que ela tá tão acostumada a fazer a mesma coisa sempre que ela acha que só aquela forma é a correta. E a pior, ela acha que aquela forma é a melhor. Não existe outra melhor do que aquela, ela não explora. Ela sempre tem um mesmo tipo de conduta, o mesmo tipo de rotina. Ela não tem um mindset, uma forma de ver a vida como uma pessoa que pode crescer, que pode experimentar coisas novas, que pode trazer mais experiências e novos aprendizados. Então são pessoas mais rígidas, são pensamentos mais menos flexíveis, a pessoa tem uma conduta de fazer tudo sempre igualzinho, tem toque muitas vezes, acha que tudo vai dar errado se não for daquele jeito, se for mudar não vai servir. E o mindset de crescimento não, ele está sempre vendo com quem que ele pode se associar, qual é a mente que ele escolhe ter por perto para que ele possa ter novas experiências, para que ele possa aprender algo novo. O mindset de crescimento está sempre querendo aprender algo novo. Então é importante você também pesquisar um pouquinho, estudar mais um pouquinho sobre as formas de pensamento, para que você possa, inclusive, ajudar o seu cliente dentro de uma função terapêutica, para que você possa perceber e buscar as opções e as ferramentas que possam trazer mais flexibilidade sobre ele pensar sobre o comportamento dele. O quanto um mindset fixo pode estar atrapalhando o crescimento dele ou impedindo ele de alcançar os seus próprios objetivos. O próximo ponto é o conhecimento sobre o nosso sistema límbico. É importante você ter uma noção de que existe uma área do nosso cérebro. O nosso cérebro é algo palpável. Existe uma massa encefálica que eu posso tocar. Lá na faculdade de psicologia, a gente ia pro anatômico de medicina para fazer dissecação de massa encefálica. A massa encefálica, apesar de você ver na internet que ela é rosinha, mentira, ela é cinza. E ela é uma massa cinzenta que tem várias terminações nervosas e cada uma delas tem uma função dentro de um sistema neuromotor que vai fazer com que a gente aprenda, com que a gente ande, com que a gente pense, com que a gente chore, com que a gente se emocione, com que a gente sinta raiva. Tudo está dentro desse sistema límbico, é uma das áreas do cérebro. O cérebro tem várias áreas. O sistema límbico é a estrutura que mais tem a ver com o processo terapêutico, porque é nele que estão os pensamentos. Ele é o responsável pela estrutura dos pensamentos, da emoção e da ação. E esses três pontos estão completamente ligados. O que eu sinto,
gera um pensamento, o que eu penso me faz agir de tal forma. Falamos então sobre o sistema límbico e agora a gente vai falar sobre a mente. Muito se fala, né? Porque a mente, minha mente mente. Gente, a maior asneira que eu posso ouvir alguém falando. Quando uma terapeuta fala, chega a me arrepiar. Um leigo falar, tudo bem. Agora, uma terapeuta dizer que a mente mente, gente, Senhor. Mas vamos lá. Por que a mente não mente? Porque a mente é uma estrutura organizada, criada através das experiências da pessoa, através de tudo aquilo que ela vivenciou e que trouxe ela viva até hoje. Então, como é que essa mente está mentindo? Essa mente fala a verdade sobre todas as experiências dela, não fala mentira nenhuma. A nossa mente é uma estrutura muito, muito, muito forte e consolidada através dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, o meu comportamento não mente sobre mim. O meu comportamento é uma parte daquilo que a gente chama de mente, ó, diferente do cérebro, lembra? Que eu falei que a massa encefálica que compõe, tá aqui dentro da nossa caixa craniana, isso a gente toca, a caixa craniana a gente toca, a massa encefálica a gente toca. Se abrir aqui, você pega a massa encefálica. A mente a gente não toca. A mente é algo subjetivo. Ninguém pega a mente. Pega a minha mente aí. Não tem como, gente. Então é algo subjetivo. E o que é esse algo subjetivo? É aquilo que é o nosso circuito de aprendizados. Como eu penso, como eu sinto, como eu ajo. Esse circuito, ele é funcional e adaptativo para tudo que eu faço hoje e ele só fala a verdade. Se eu olhar para a minha vida, a forma com que eu me visto, a forma com que eu falo, só me diz a verdade, não me diz nenhuma mentira sobre mim. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, traz exatamente quem eu sou hoje. Então a minha mente fala a verdade o tempo todo comigo. Não repitam mais isso que a nossa mente mente. Nós precisamos entender que se a gente não está tendo o resultado que a gente deseja, não é porque minha mente está mentindo. É porque eu ainda não evoluí, não parei para perceber e analisar que sistema é esse que está operando em mim e dedicar tempo a estruturar isso de uma forma diferente, de uma forma que eu queira, de uma forma que eu deseje nesse momento. Então a gente já falou da neuroplasticidade, tendo em vista que existe a neuroplasticidade, existe uma área do meu cérebro, da massa encefálica que cuida disso dentro do meu cérebro, que é o sistema límbico, e eu tenho a capacidade de me perceber, eu preciso de me desenvolver intelectualmente, eu preciso me desenvolver emocionalmente e eu preciso me desenvolver cognitivamente. Essas são as funções da mente. Em nenhum momento a nossa mente mente, ela fala a verdade, ela é um sistema verdadeiro que existe dentro de mim, que eu construí ao longo da vida. Ah, mas você pode melhorar a neuroplasticidade. Vamos construir onde? Terapia, reprogramação da mente, dentro das minhas habilidades mentais, dentro de me conhecer, dentro de estruturar cognitivamente um novo comportamento. Não é download, porque ninguém muda uma estrutura mental com download do criador de tudo, que é ninguém. Nós precisamos estar em trabalho de expansão de consciência, mas principalmente desenvolver o nosso cognitivo. Tudo que o meu cérebro, tudo que o meu sistema emocional, comportamental, tudo que a minha mente entender, ela é capaz de fazer. Se ela não entender, ela não vai fazer. Por isso que não adianta ficar no sistema imaginário de uma terapia que não traz, não associa o cognitivo, não traz para dentro da terapia aquilo que realmente o cliente pode desenvolver, que é o cognitivo dele, que é o comportamental dele. O outro ponto que eu quero trazer para vocês é a parte das respostas fisiológicas. Muitas terapeutas, principalmente as terapeutas energéticas que trabalham mais no campo da energia, elas não conseguem identificar e não conseguem fazer rapport, muito menos calibrar as respostas fisiológicas. Uma das características mais importantes no processo terapêutico é saber qual o momento de interferir ou validar, no caso, ancorar
uma resposta fisiológica do seu cliente. Essas respostas fisiológicas, elas podem ser muito sutis, elas podem ser, assim, altamente imperceptíveis, se você não estiver muito conectada com seu cliente. Então, uma das coisas que a gente gera muito na conexão dentro de um processo terapêutico é rapport, calibragem e ancoragem, porque a gente valida essas respostas fisiológicas, que pode ser um lacrimejar, pode ser a pessoa tá falando com você, contando alguma coisa, ela baixa o olhar e respira. Ali tem um sinal muito forte de ter uma informação muito importante para ser processada. E se você não sabe calibrar as respostas fisiológicas, é importante você começar a perceber dentro do processo terapêutico o momento do seu cliente. Lacrimeja, baixa o rosto, embarga a voz, sabe quando engole seco, assim, parece que não está conseguindo engolir. Ou ela dá um leve sorriso, ela está falando alguma coisa e ela fala assim. Isso é porque ela trouxe uma memória positiva sobre o conteúdo que está sendo trabalhado. Então, a gente, dentro dessas respostas fisiológicas, a gente tem um momento da memória positiva e um momento da memória que é triste, que traz alguma coisa que não está bem resolvida. Essas respostas fisiológicas precisam ser inseridas dentro do seu campo de atenção num processo terapêutico com seu cliente, para que você ganhe mais efetividade naquilo que você precisa realmente trabalhar. Senão você está olhando para o pêndulo e não está olhando para o seu cliente, porque é o seu cliente que está demonstrando o que ele precisa trabalhar, não é o pêndulo, né? Não é o pêndulo que mostra. Não é o pêndulo que mostra o que seu cliente precisa trabalhar, são as respostas fisiológicas que demonstram o tempo todo de onde nós precisamos colocar foco. E o próximo ponto e último é a tríade cognitiva. Essa tríade cognitiva, ela traz muitos elementos fortes para um conteúdo a ser trabalhado dentro da terapia, dentro de um processo terapêutico, né? Um processo terapêutico, ele tem início, meio e fim. Um processo terapêutico, o cliente não faz sessão avulsa, faz hoje, fala, quando é que você quer voltar? Não existe isso. Terapia de verdade não é uma sessão e o cliente escolhe quando vai voltar. A gente automaticamente já marca a segunda sessão, a terceira, e a gente vai evoluindo. Um processo terapêutico, ele tem técnicas efetivas dentro desse processo para elevação de consciência, para resolução do problema que o cliente está vivendo. Então, precisa ser integrado dentro de uma evolução e precisa ter técnicas para isso, né? Eu tenho uma metodologia, ensino isso inclusive. Então, dentro da tríade cognitiva, é importante você começar a perceber ou ter técnicas que desenvolvam a capacidade do seu cliente perceber como ele se vê, como ele vê o mundo e como ele vê os outros. Essa tríade cognitiva, essa formação cognitiva que ele já tem internalizado, fala muito sobre as questões que precisam ser trabalhadas dentro da terapia. Então, por exemplo, dentro da minha metodologia, a cada técnica, a gente tem uma nova percepção. Então, a técnica 1, a gente traz muito a percepção dele sobre ele mesmo, de como ele se vê, de como ele está se vendo naquele momento. E as demais técnicas vão mesclando níveis de potencialidade, de observação sobre ele, como que ele vê o outro, como que ele vê o mundo, e durante o processo terapêutico a gente vai integrando, porque como eu me vejo tem muito a ver com como eu vejo o outro. Como eu vejo o mundo tem muito a ver de como isso impacta sobre a minha vida. Então isso tudo é uma mescla de pensamentos, sentimentos, experiências e ações que vão definir o resultado do processo terapêutico. É preciso que você se oriente dentro desses modelos, porque dentro da tríade cognitiva, inclusive, a gente vai encontrar um núcleo de crenças muito rígidas. E eu vejo muitas terapeutas falando assim, vamos eliminar as crenças, vamos tirar as crenças. Só falta ouvir terapeutas falando, vamos exterminar as crenças, né? Não é assim, gente. Crença não é barata, não precisa ser exterminada. Crença é algo que faz parte do nosso sistema de pensamento, sentimento e ação. Nós temos crenças nucleares que podem ser rígidas e a gente não precisa exterminar a crença rígida, até porque em algum momento ela dá sustentação para o nosso cliente. Nós precisamos aprender a flexibilizar essa crença. Crença nenhuma deve ser retirada. Crença nenhuma deve ser eliminada. A crença é um suporte. Se ela está impeditiva,
é um detalhe, mas ela deu um suporte. Ela manteve aquela pessoa ali dentro de uma orientação para o que ela queria viver. Então, o que nós vamos trabalhar? A flexibilização dessa crença. Como trabalhar isso, Lili? Tendo técnicas específicas, óbvio, né? A ferramenta que a terapeuta trabalha dentro de um processo terapêutico completo de resultado, que tem início, meio e fim, são técnicas desenvolvidas para esse fim. Dentro dessas técnicas, a gente precisa entender todos esses conceitos. Eu vou repetir aqui para que você não perca nenhum. Neuroplasticidade, mindset, sistema límbico, a mente, como que ela processa e qual é o sistema que ela atua, respostas fisiológicas, lembrando que mente e mindset é mente, mentalidade em inglês, né? Significa a mesma coisa, mas eu trouxe mindset como a abordagem de mindset fixo e mindset de crescimento, como estrutura, como uma forma pensamento já pré-determinada. Por isso que eu separei os dois. Respostas fisiológicas e a tríade cognitiva. Tenta olhar para o seu processo terapêutico, para a sua terapia, se você está conseguindo compor e a partir de hoje não subestime mais o cérebro humano. Você está diante de um cliente que tem um cérebro e tudo funciona através dele. Não tem como fazer terapia ignorando os fatores dessa área tão importante dentro de um processo terapêutico, que é isso tudo que a gente falou aqui. Então considera isso. Desenvolva essa habilidade, que eu tenho certeza que o seu cliente vai ficar com você mais tempo.